Olá, amigos, amigas. Hoje nós vamos falar do sobrevivente enlutado por suicídio. Sobrevivente é o termo que se usa às pessoas que foram impactadas pelo suicídio de uma pessoa próxima e sobrevivente porque a partir daí é um esforço que a pessoa precisa fazer para conseguir sobreviver. E pós-venção, nós vamos falar de pós-venção, que é a ajuda aos sobreviventes. São ações, atividades, intervenções, suporte, assistência social, enfim, o cuidado à saúde em geral, principalmente à saúde mental. Edwin Schneiderman foi o psicólogo americano que elaborou esse conceito de pós-venção. Ele escreveu: o suicídio é um ato definitivo para um problema temporário. A morte de uma pessoa não é somente um fim, é também um começo para os sobreviventes. E aí o sobrevivente ele precisa buscar suporte para não desenvolver um estresse pós-traumático, depressão ou até suicídio. Segundo Julie Serel, da Universidade de Kentucky, dos Estados Unidos, 135 pessoas são impactadas com um único suicídio. 25 pessoas próximas à vida, à vítima, podem tentar o suicídio, podem desenvolver ideação suicida. E quais são as dificuldades dos sobreviventes por suicídio? Bom, eles enfrentam preconceito, incompreensão e a curiosidade, das pessoas. Isso gera vergonha, muitas vezes culpa, dúvidas, raiva. Às vezes existem investigações policiais, a visita da imprensa, e tudo isso traumatiza ainda mais. E também é um grande desafio retomar a rotina. O luto é cheio de tabus, de estigmas. Estigmas são marcas. A pessoa fica marcada. O luto também é cheio de desinformação. A psicóloga Karina Okujana, ela escreve que o suicídio para quem fica é um tsunami existencial. E ela pergunta: o que você faz após um tsunami? Se reconstrói. Nos lutos por morte, digamos, uma pessoa próxima morreu por doença, por acidente. Esse enlutado, ele recebe a solidariedade das pessoas com as quais convive, mas no caso do suicídio, as pessoas não sabem o que dizer e muitas vezes se afastam. Quais são os objetivos da pós-venção? Explica a psicóloga Karina Scavacini. Prevenir reações adversas, complicações do luto, promover resistência, enfrentamento, diminuir estresse. Tem uma cartilha na internet chamada Pós-venção, cartilha pós-venção, que traz orientações para o cuidado ao luto por suicídio. A gente lê lá na cartilha. O caminho do luto por suicídio é difícil e muitas vezes solitário. É um labirinto cheio de idas e vindas, uma montanha russa de emoções ou um tsunami. E os sobreviventes, eles ficam sem estrutura, perdem o chão, o teto, as paredes de uma só vez. Mas é possível reconstruir, ressignificar a vida. Nada será como antes. Há uma vida antes e outra depois, do suicídio de alguém amado. A equipe do Instituto Vita Aleri fala sobre o processo do luto. Não existe um tempo para acabar o luto, né?
o luto por suicídio tende a ser mais intenso e mais longo. Existe uma busca incessante do porquê. Por que a pessoa se suicidou? Às vezes o enlutado alimenta a culpa e esse sobrevivente ele sofre o julgamento, o estigma da sociedade que transfere o julgamento ao suicida para os que ficaram. Essa perda não é superada, mas ela é ressignificada. Ressignificada, né? É a busca de novas maneiras de conviver com a dor da perda. O sofrimento se transforma em saudade. A forma como o suicida viveu se torna mais importante do que a forma como ele morreu. E o enlutado permite-se ser feliz novamente. E como ajudar o sobrevivente, né, que está enlutado por suicídio? Ouvir-lhe a dor para que ele possa desabafar, acolhê-lo com empatia, não minimizar a dor, respeitar o momento de silêncio, recomendar atividades, livros, músicas, filmes, meditação, exercícios físicos ou uma ajuda especializada, a oração. E é preciso uma solidariedade genuína, que é a empatia, que se constitui de 3 níveis. O nível cognitivo, que é entender o ponto de vista do outro, é imaginar-se no lugar do outro para compreender os seus sentimentos, desejos, ideias e suas ações. O segundo nível é o emocional, que é compreender emocionalmente o outro e compartilhar esses sentimentos, é estar junto. E o terceiro nível é comportamental, é ajudar no que for preciso, dar o apoio necessário, praticando a solidariedade, a fraternidade, a caridade, como o samaritano, o bom samaritano que na parábola de Jesus socorreu o desconhecido caído na estrada. E o que evitar fazer, o que evitar falar? Passar receitas, conselhos baseados no nosso ponto de vista, porque nessa situação, nesse caso, nós não estaremos sendo empáticos. Porque o que é bom para nós, o que nos ajudaria, pode não ser bom para o outro. Cada um é um. Cada pessoa tem o seu modo de entender a vida, tem a sua própria história, tem a sua bagagem de conhecimentos. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com as frases que podem machucar, porque a pessoa está muito fragilizada, as emoções estão à flor da pele, o raciocínio perturbado, né, temporariamente. Então, o que não podemos dizer? Tipo assim, isso passa, você precisa ser forte, não se preocupe, o tempo tudo cura. Você ainda está sofrendo esse luto após tanto tempo? Reage, sai dessa. Lembremos que o luto é um processo, pode durar mais ou menos tempo e é diferente para cada pessoa, por isso precisamos respeitar o tempo de cada um e também evitar falar de outras tragédias que no nosso entender são maiores, né? Como se isso consolasse, porque naquele momento, para o enlutado, não há tragédia maior do que aquela que ele está vivenciando. O sofrimento é subjetivo. A forma como sentimos e lidamos com a dor tem dimensões diferentes para cada pessoa e também para nós, dependendo, né, do nosso estado de humor. A mesma situação pode nos abalar hoje e não nos abalar tanto daqui a um tempo, quando estivermos mais experientes, mais fortalecidos diante dos embates da vida, mais equilibrados. E não julgar, oferecer essa ajuda prática, fazer compras, cuidar das crianças,
fazer o almoço, limpar a casa, até que a pessoa possa retomar a sua rotina. Então, amigos queridos, fica aqui, né, as orientações de vários suicidólogos, vários pensadores, vários estudiosos da mente, para que possamos lidar com essa situação tão dolorosa de uma forma mais suave. Amigos queridos, agradeço muito a todos que nos acompanham e até uma próxima.